Pai do Senhor, meus irmãos, todos bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Bases da Nossa Fé. Iniciando hoje um novo módulo, onde nós vamos explorar um pouco a doutrina de Cristo. Nós acabamos de sair de um módulo abençoado falando sobre a glória de Deus, sua natureza, seus atributos, e eu creio que isso tem sido uma grande bênção para cada um de nós. Então, vamos avançar no conhecimento de Deus e da sua palavra. Pegue seu papel, sua caneta e vamos juntos meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a divindade de Jesus Cristo, começando já o módulo com tudo. Nós precisamos ser um pouco objetivos, mas através dessas introduções que nós estamos dando, os irmãos vão poder aprofundar mais e mais o seu conhecimento através da palavra de Deus. Então hoje, falando sobre a divindade de Jesus Cristo. Eu gosto muito de uma canção, o Clamor das Nações, Clamor pelas Nações, Ministério de Louvor e missionário também. Uma canção que diz assim: todos os anjos estão nadando neste oceano e ainda não conseguem as margens encontrar. Dia e noite, noite e dia, contemplam novas revelações da tua face. Aí vem o coro e declara: tu és um oceano infinito, tu és um mar sem fim. Isso é algo que mexe comigo, porque é exatamente o que nós estamos vendo através do conhecimento da palavra de Deus. Se os próprios anjos não chegaram ainda nas margens da revelação da beleza de Deus, muito menos nós. Nós nunca chegaremos, pois a beleza de Deus é algo infinito. Então, quando nós entramos nessa matéria falando sobre a divindade de Jesus, é exatamente isso, nadar no oceano infinito de amor e graça. Lembrando da nossa última aula, quando falamos da Trindade de Deus, nós vamos estudar nesta aula sobre Deus, o Filho. A verdade é que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Isso é muito importante para a base da nossa fé, porque muitas seitas e falsos ensinos têm se espalhado pelo mundo hoje, desde muito tempo, afirmando coisas que não condiz com a palavra de Deus. Alguns vão afirmar que Jesus Cristo era apenas um mestre, um professor em Israel. Outros vão dizer que ele era apenas mais um profeta, não é isso? E ainda uns vão dizer que ele era um tipo de Deus, mas um Deus menor. Isto fere completamente a base da palavra de Deus, que afirma claramente que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Que o Espírito Santo coloque essa verdade nos nossos corações, que nós adoremos o Filho de Deus com todo o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de João. Você vai ver aí comigo o Evangelho de João, porque o Evangelho de João não podia ser mais claro para nós, nos informando sobre a divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando a gente lê o Evangelho de João, no capítulo 1, esse profeta de Deus, evangelista João, apóstolo do Senhor, não podia ser mais claro para nós a afirmar. Logo no início do Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo que está aqui no Evangelho de João é a expressão de quem Deus é. O Verbo é o Filho de Deus. Isso fica claro, por exemplo, no versículo 14, João, capítulo 1, versículo 14. Acompanhem comigo o raciocínio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Então, essa expressão de quem Deus é, nada mais é do próprio Filho, o Filho de Deus. E ainda no versículo 18 está escrito: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. João diz que o Verbo era Deus. Observe novamente no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, a divindade de Cristo é escancarada.
para que todos nós venhamos glorificar o seu nome. João continua pelo Espírito Santo declarando a glória de Jesus. No versículo 2, ele diz: ele estava no princípio com Deus. Eu pergunto, quem poderia estar no princípio antes de céus e terra serem criados, senão aquele que é eterno? Para que este verbo pudesse estar com Deus no princípio de todas as coisas, é necessário ser eterno assim como Deus é. Uma relação eterna. Glória a Deus. Jesus, o Cristo, está lá porque ele é Deus assim como o Pai. Ele disse, falando dessa relação divina, por exemplo, em João capítulo 14, o versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. Porque há uma relação eterna na Trindade, entre o Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Glória a Deus. No versículo 3 está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse, eu pergunto novamente, que sem a sua presença nada poderia ser feito? Nada. Céus, terra, anjos, o universo inteiro, todas as montanhas e mares, tudo foi feito através de Cristo e para Cristo, pois ele é Deus. Não há a mínima possibilidade dessa relação, desses atributos, dessas coisas gloriosas pertencerem a outra coisa ou a outra criatura ou a qualquer ser criado. Não tem como. A criação do universo não pode ser atribuída a um ser criado. Só pode ser atribuída a Deus. Então, se a Bíblia diz que Cristo estava lá no início com tudo, que Cristo, através dele é que todas as coisas foram criadas, por ele e para ele ainda, isso nos leva a uma verdade inevitável. Este ser que está lá é a mesma essência, possui a mesma essência divina do Pai e do Espírito Santo. Logo, Jesus Cristo é Deus. Por isso, Abraham Kuyper, ele declarou o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. Tudo pertence a Cristo, meus irmãos, porque ele fez tudo. Essas atribuições são dele. Logo, a divindade de Jesus Cristo, ela é clara nas Escrituras. Outras evidências da sua divindade. Primeiro, a Bíblia está cheia de declarações poderosas sobre a divindade de Jesus Cristo. É isso que nós notamos, por exemplo, nas narrativas onde Jesus Cristo foi adorado. Por exemplo, em Mateus 2, no versículo 2 e no versículo 11, nós temos os magos do Oriente caindo de joelhos e adorando o Senhor Jesus, ainda um bebê. Não há na Bíblia ninguém assim como ele. Ainda como um bebê foi adorado. Após andar sobre o mar, demonstrando total poder sobre as leis da natureza, os discípulos o adoraram novamente, pasmados diante do Senhor. Eles começaram: quem é esse? Adorando que até o mar obedece. Lá no dia, enquanto as mulheres corriam para anunciar as novas da ressurreição aos discípulos, o Senhor sai ao encontro delas, ao que elas se prostram agarrando aos pés do Senhor, aos seus pés feridos, aleluia, e começam a adorar Jesus Cristo ressuscitado. Pois aquele que venceu a morte é digno de ser adorado. Finalmente, o duvidoso Tomé se convenceu da divindade de Jesus Cristo. Naquele encontro dramático no cenáculo, as portas estavam ali, todo mundo estava apavorado. Jesus Cristo apareceu e arrancou do coração de Tomé um clamor. Quando Tomé tocou nas feridas do Senhor, ele viu que aquilo ali era Deus, aquele era Deus em carne. É o Filho de Deus. Ele cai de joelho e ele diz: Senhor meu e Deus meu. E ainda hoje, todo aquele que tem os seus olhos iluminados se juntam a Tomé e a todos os pecadores que foram lavados no seu sangue, para declarar que o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Há muito que nós poderíamos explorar aqui, mas por enquanto nós já temos o suficiente para a gente cair de joelho em adoração diante daquele que levou os nossos pecados na cruz. Sendo Deus, diz a Bíblia, Filipenses 2, a partir do versículo 5, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes,
se humilhou por amor. E seu nome será exaltado para sempre. O nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo será exaltado para sempre. Lá na carta aos Hebreus vai dizer que os anjos de Deus o adorem. Lá no livro do Apocalipse, várias vezes, o Filho aparece com a mesma dignidade, o mesmo valor do Pai. E o Espírito Santo envolvido também nas revelações de Apocalipse, por exemplo, capítulo 4, capítulo 5. Ou seja, Jesus Cristo é Deus da mesma substância do Pai, da mesma essência do Pai e do Espírito Santo. A Trindade divina é algo tremendo, é algo maravilhoso. 3 em um só Deus. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Não esqueça disso. Ele não é menor do que o Pai e nem maior. Na Trindade há apenas uma posição de Deus. E os 3 possuem a mesma substância divina. Aleluia. E Jesus Cristo veio para revelar quem Deus é. E ele fez isso com muito poder e ainda hoje ilumina os olhos de milhões de pessoas pelo poder do Espírito Santo. Então, o conteúdo dessa aula nós adaptamos do livro Doutrinas Bíblicas e Fundamentos da Fé Pentecostal, do Stanley e do William, e você pode comprar no link aí do nosso PDF. E também na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você aprofundar mais o seu conhecimento. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Se essa aula está te abençoando, faz a questão de mandar para alguém, um amigo que precisa estudar com a gente os fundamentos da nossa fé. Comenta aqui embaixo o que Deus tem ministrado no teu coração. Né? Curta também esse vídeo, porque quando a gente faz isso, o YouTube entende que a mensagem é relevante e mostra para mais pessoas. Tá certo? Vamos juntos espalhar as verdades da palavra de Deus. Deus abençoe, te espero na próxima aula sobre os fundamentos da nossa fé. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos e nós estamos aqui na tua presença pelo poder do teu Espírito Santo. Jesus Cristo, tu és o Senhor da glória. Tu estás assentado no teu trono de vitória, intercedendo por cada um de nós, Senhor. Obrigado por saber que tu não és um mero homem, mas tu és Deus, o Filho, encarnado, para revelar a divindade perfeita do Pai, para mostrar ao mundo que há uma realidade acima da nossa, há uma eternidade acima da nossa experiência terrena, Senhor. Porque o Senhor ressuscitou dos mortos para mostrar isto, que tua glória é real, e que tu estás abençoando milhões e milhões de pessoas. Senhor, continua fazendo isso nos 4 cantos dessa terra e nos abençoa e nos fortalece pelo conhecimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.